graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, para a igreja do Senhor na face da terra. Deus abençoe o nosso Brasil. Estamos precisando da ajuda de Deus em tempos difíceis. Vamos continuar com o nosso estudo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7. E o título é Instruções acerca do casamento cristão. Veja como é importante esse tema sobre o casamento cristão. Hoje estamos precisando de ajuda e de orientação, porque o mundo está atrapalhado. As coisas mundanas estão alcançando o casamento e muita gente sendo prejudicada, muitas famílias prejudicadas. E os coríntios escreveram para o apóstolo Paulo, fazendo várias perguntas sobre a vida do cristão e os problemas da igreja, e se era conveniente casar-se. Isso porque naquela época a igreja estava sendo afetada pela cultura daquela sociedade, e a igreja estava sofrendo por causa disso e muitos pecados na igreja, e escreveram e pediram orientação ao apóstolo Paulo como uma liderança cristã, e o apóstolo Paulo empenhou-se a orientá-los. O pecado assolava, perturbava, incomodava, principalmente o pecado relacionado ao sexo. As pessoas não tinham limite, não tinham autocontrole, iam se prostituindo, inclusive na igreja. Isso incomodava bastante o apóstolo Paulo. E hoje a proliferação da sexualidade é bem maior do que naquela época, até porque nós temos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes na face da Terra. Portanto, está, não sei se triplicado ou muito mais, né? E é um assunto que as igrejas precisam tratar, porque o sexo atrai as pessoas através da televisão, através de cinemas e através dos relacionamentos sociais. E as pessoas relativizam esse pecado achando que é normal quando não é. Pois bem, o apóstolo Paulo respondeu assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Veja que em Gênesis capítulo 1, versículo 18, fala assim, Deus falou assim: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. E Paulo escreveu: Seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas o apóstolo Paulo falou por causa do pecado. As pessoas tinham essa experiência com a mulher e a mulher com o homem, e eles não se controlavam e começavam a pecar. Então, para evitar o pecado, o apóstolo Paulo disse que seria bom que o homem não tocasse em mulher, nem a mulher no homem, para evitar a proliferação e a propagação da prostituição em Corinto, que afetava a igreja e também se aplica aos tempos de hoje, né? Então o apóstolo Paulo disse: seria bom que não tivesse essa experiência por causa da salvação. Então, irmãos, continuando, ele disse: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Então, o apóstolo Paulo disse: olha, por causa da coisa do pecado, tenha a sua mulher, mas que viva em unidade, viva em comunhão com ela, cuide da sua mulher, trate dela, ela também faça isso com você, de forma que fundem uma família para a glória de Deus, porque os nossos filhos, os filhos do casamento, é a herança do Senhor, e para viver junto precisa ter unidade. Mas hoje em dia não está muito fácil não está muito fácil não. O apóstolo Paulo continua assim, no versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então veja que o apóstolo Paulo orientou: seja bondoso, seja bom, tenha um cuidado com ela, trate da sua esposa, porque ela é a sua mulher, ela é um só corpo, uma só carne, ela convive com você, portanto, cuide da sua família. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo. Mas muita gente diz: olha, eu não consigo suportar minha mulher porque ela é muito brava, ela é seca na resposta, tem resposta dura, a minha mulher
é calada, e coloca um bocado de defeito na esposa. E a esposa também no esposo, não é? Mas é porque nós temos temperamentos diferentes. Nós não somos iguais, somos semelhantes. Cada um tem a sua própria identidade, tem a sua personalidade, tem a sua cultura diferente. Mas bom é administrar essa diferença a dois. E eu gostaria de trazer aqui uma definição sobre o temperamento. Ou seja, identificar 4 tipos de temperamento. Isso é bom para o nosso relacionamento, é bom para o nosso trabalho, é bom para também na igreja, porque nós passamos a entender o outro. Quando nós identificamos o temperamento de uma pessoa, nós convivemos melhor com ela, nós sabemos administrar e sabemos que ela se comporta daquela forma. Nós somos diferentes, mas nessa diferença nós podemos trabalhar muito bem em harmonia. Pois bem, o temperamento é diferente de personalidade. A personalidade se desenvolve ao longo da vida. O temperamento é uma estrutura estática, o centro, pelo qual a nossa personalidade é formada. Então, o temperamento é basilar, é uma estrutura basilar, e nós precisamos aperfeiçoar essas reações que temos, o nosso comportamento, mesmo sabendo que temos um temperamento. Então, conhecer o temperamento é bom para entendermos o outro, como se conduz o homem, que sentimentos detém, o que o impulsiona a agir, como se comporta quando é elogiado, repreendido, ofendido ou rejeitado. Cada um tem uma reação diferente. Uns são mais mansos, outros são mais bravos, outros são mais reagentes, outros se calam, e assim nós convivemos com as pessoas que são diferentes. Pois bem, e nós temos o primeiro temperamento a citar aqui, o temperamento colérico. Como é? Quais são as características? É um temperamento com característica quente e seco. Veja, quente e seco. Um clima quente e seco não é muito bom, não é? E esse temperamento tem característica quente e seco. Ou seja, veja, algumas características. Agita-se e entusiasma-se por aquilo que é grandioso. Aspira ascensão. Dá resposta rápida e também curta. Cheio de energia, tende a aparecer dando soluções e propostas para tudo. Vontade forte, tem instinto de dominação e liderança e apresenta sinais de orgulho. Então nós podemos até lembrar de pessoas que são assim, que têm essas características. Ele tem a característica colérica. Há quem diga que o apóstolo Paulo tinha esse temperamento. O colérico, preste atenção, o colérico transformado consegue direcionar suas energias para se concentrar, tornando-se paciente e forte para suportar os incômodos. Os pesquisadores, as pessoas que são seculares, elas acham que o temperamento ele não muda, ele é imutável. Mas quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe que o nosso temperamento muda. Se o apóstolo Paulo tinha essas características, porque era um homem corajoso, um homem que atacava, um homem que ia para o ataque, um homem comprometido com aquilo que fazia, antes de Cristo aparecer para ele, se revelar apóstolo Paulo, então Paulo tinha essas características, tinha esses sinais de comportamento. Mas quando Cristo apresentou-se para o apóstolo Paulo, ele mudou imediatamente, mudou por dentro toda a base de temperamento, toda aquela estrutura de temperamento que o apóstolo Paulo tinha, foi transformado. Então, para o homem que é secular, acha que não muda, mas para quem é cristão e que busca a Deus, que tem o Espírito Santo e a mente de Cristo, sabemos que esse temperamento é mutável. Então, irmãos, eu vi gente falar assim, olha, o pau que nasce torto tem jeito de morrer torto, né? Isso é um ditado antigo, mas não, você pega o pau que é torto, aí leva para um bom marceneiro, ele faz os cortes, alinha aquela madeira e vende por um preço muito especial. Assim é o crente, né? Quando se converte, ele vem meio torto.
ele veio com defeitos da cultura deste mundo, mas na igreja ele aprende a palavra do Senhor e o Senhor ajusta a personalidade dele, ajusta o seu temperamento e coloca no prumo, e ele tem um grande valor, que é o valor da salvação. Então, nós podemos mudar, nós somos mutáveis sim. Então, você já pode identificar na igreja pessoas que têm esse temperamento, que ainda sinaliza essas características. Você sabe que ele está em processo de mutação, né? Tem pessoas que já mudou, né? Não está nem aí, essas coisas para ele não interessa mais, ele quer mesmo receber o prêmio da salvação, ele não liga para essas coisas. Pois bem, agora nós temos um outro tipo de temperamento, que é o melancólico. É o temperamento frio e seco. Ele tem alguma coisa em comum com o colérico, que é o seco, mas de quente para frio é o inverso, é o oposto, não é? Então, o melancólico não é uma pessoa negativa, não, ele não é uma pessoa negativa. Tende à concentração e à resistência. Olha aí, resistência, né? Ele não é muito fácil, não se irrita facilmente, ele não vai se irritar muito facilmente com o que as pessoas falam. Ele apresenta sinais de paciência. As reações não chegam imediatamente, mas depois de um tempo, as impressões ficam profundamente guardadas, ou seja, ele vai assimilar tudo aquilo que falaram, depois de um tempo, ele vai processando o que as pessoas falaram, e ele guarda aquele negócio com ele. É diferente do colérico, esse aqui guarda. O pior é que o melancólico tende ao silêncio e à solidão, e não dá muita atenção por estar ocupado em suas próprias ideias. Preste atenção, se uma pessoa colérica se casa com uma pessoa melancólica, normalmente vai dar divergência, né? Porque um gosta de respostas rápidas, tem instinto de dominação e liderança, e esse aqui não fala muito não, né? Ele pode falar assim, ó, peraí, você não fala, eu falo as coisas que você não dá atenção, mas é por causa do tipo, né, de temperamento que ele tem. Então pode entrar em divergência, mas quando a pessoa entende pela ciência, pelo conhecimento, ele pode identificar que aquela pessoa se comporta desse jeito, é porque ele tem uma estrutura que é a base, ou seja, a estrutura basilar do seu comportamento, porque nós somos diferentes. Aí nós podemos evitar conflitos por causa do conhecimento. O conhecimento é uma coisa espetacular. O conhecimento liberta as pessoas. Agora, o conhecimento dessa palavra liberta ao status da salvação, porque você passa a ser diferente, né? Você não vai encrencar muito facilmente, porque você conhece, você tem o Espírito Santo, ou seja, você não encrenca, né? Você evita o máximo possível conflitos e contendas, porque você tem o Espírito Santo e você preserva a imagem da igreja e tem um cuidado para não negativar, nem tirar o crédito da igreja, porque a igreja é a luz do mundo e sal da terra. Agora nós temos um terceiro temperamento, que é o segundo quadrante pedagógico dos temperamentos. O primeiro quadrante pedagógico dos temperamentos. É quente e seco, frio e seco. Agora, nós vamos para o segundo quadrante, que é o fleumático. Como é que é isso aqui? Vamos lá. Temperamento frio e úmido, já melhorou. O úmido já melhorou, né? Frio e úmido. É o mês de junho do estado de Goiás, frio e úmido. Não, aqui está seco, né? Eu acho que Goiás está frio e seco. Mas então deixa para trás a história do Goiás, né? Temperamento frio e úmido. Tem irritação e reação fraca. Ele é fraquinho, né? Ele não reage muito não. Você diz, olha, essa pessoa tem um comportamento pálido, né? Não reage, né? Ele é paciente, né? Então, tem irritação e reação fraca. Quando está num ambiente sem conversar com ninguém, não se sente mal, ele não gosta de aparecer. Ele ouve, a pessoa fala, falou, ele ouviu. E está satisfeito com a situação, né? Ele não sente necessidade de conversar. Eu conheço gente assim, né? E o conceituo como uma pessoa paciente. Mas bora ver, é introspectivo. Não quer dizer que ele seja negativo, mas envolve os outros. Tem pessoas que é introspectiva e é carismática. Tem dois casos que eu costumo citar. Um carismático que sorri, onde ele está, todo mundo gosta de estar com ele. Ele é extrovertido.
é Silvio Santos. Silvio Santos, onde está, as pessoas gostam de estar com o Silvio Santos, porque ele ri, é bem comunicativo, e ele atrai pessoas por causa da sua comunicação, por causa do seu temperamento e comportamento. E o outro é Ayrton Senna. Ayrton Senna era o contrário, era introspectivo, mas Ayrton Senna atraía pessoas. Onde Ayrton Senna estava, as pessoas gostavam de estar, né? Então quer dizer que o fleumático é introspectivo, mas envolve os outros também. É reflexivo e persistente. Olha, persistência é força, é resiliência, mas precisa de impulsos externos para ser sacudido. Precisa ser tocado. Bora, vamos adiante, por causa do comportamento dele, como ele se comporta, né? Então, ser casado com uma pessoa dessa, né, ou trabalhar com uma pessoa dessa, a gente diz, rapaz, que pessoa lenta, essa pessoa não reage. Então começa a entrar em conflito e depois, em alguns falatórios, até falando mal da pessoa, diz que ele não se movimenta, não é? Mas é porque ele é desse jeito, não quer dizer que ele não seja produtivo. Pois bem, e por último, nós temos o temperamento sanguíneo. Na minha opinião, é o mais feliz, né? Temperamento quente e úmido. Olha, quente e úmido, tanto esquenta como, né, como desaquece. Pois bem, ele é alegre, é simpático, tem a característica de expansão e envolvimento, é afável e prestativo. Tem muita gente assim. É rápido, mas pouco profundo. Ele muda de ideia. Sua irritabilidade é superficial e dificilmente guarda rancor. Ele ouve aquilo, de repente ele já mudou de sentido, de lugar. Ele não guarda rancor na memória. Ele é um cara com tendência à felicidade. É propenso ao sacrifício desinteressado graças à sua riqueza afetiva. É fácil e ágil para a amizade e tem um bom coração e apresenta sinais de inconstância. Então não existe ninguém perfeito com esses temperamentos, né? Uns têm as suas virtudes, outros têm as suas negativas, têm as suas falhas, as suas deficiências, mas de forma que nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas, mesmo sabendo das suas deficiências, das suas fragilidades. E nós precisamos valorizar aquilo de melhor que ele tem e não ficar olhando para as suas falhas, porque nós sabemos que todos nós falhamos e todos nós pecamos. Então, irmãos, conhecer essas características você pode, né, conhecer muito mais pesquisando na internet ou pesquisando em algum livro. Eu extraí essas características do portal Psicologia Viva para trazer para os irmãos, só para a gente fazer uma revisão, porque muita gente já conhece esse assunto bem melhor do que eu e pode aqui fazer uma revisão e chamar a atenção na memória desse conhecimento para ativar e ser melhor e se relacionar melhor com as pessoas. Pois bem, eu já li o versículo de número 2, agora o 3, se eu não me engano não li o 3, mas eu vou fazer a leitura. O marido pague à sua mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, sabendo dessa desigualdade, dessa desigualdade das pessoas, sabemos que somos diferentes, nós precisamos respeitá-la, cada um com seu temperamento, para que haja unidade na família, para que haja unidade no trabalho, para que haja unidade na igreja. Nós precisamos aprender a respeitar o nosso irmão, a nossa esposa, o marido, a nossa família, identificando que cada um tem um temperamento, que isso não muda assim muito facilmente. Muda quando a pessoa começa um processo de conversão e se dedica à palavra de Deus e também ao estudo da ciência e da palavra. Ele é libertado a sua consciência e o conhecimento é gerado para ele poder fazer aplicações para poder viver melhor em grupo e também em sociedade. Agora o versículo número 4 assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, viu? Mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre
seu próprio corpo, mas tenho a mulher. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Por causa do pecado da prostituição, né? Um não pode se reservar, né? E enroscar ali e dificultar o relacionamento por causa de um problema, por causa de uma divergência, ou que alguém falou uma coisa ou outra que a pessoa não gostou. Nós precisamos entender que o temperamento da pessoa é daquela forma e que aquilo é até normal e a pessoa não se envolve muito, né, com aquilo que ouviu falar, a exemplo do temperamento sanguíneo, que não guarda rancor, para que possa haver um relacionamento mais saudável e mais habitual no dia a dia, e que as pessoas possam evitar o pecado da prostituição. Então o apóstolo Paulo escreveu por causa disso. E o versículo número 5 fala: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então veja aí que quando há um afastamento, né, do contato da relação marido e mulher, é possível que o adversário diga assim: olha, aquele casal está afastado, tem uma brecha ali, vou entrar no meio, né? E começa a rachar o casamento. Pega o temperamento de um, temperamento de outro, que é diferente, e entra em conflito, faz acontecer um conflito no meio deles. E a pessoa pode até se separar. Quando um casamento tem separação, os filhos sofrem. Pode ter certeza que as crianças sofrem bastante, os pré-adolescentes sofrem bastante. Eles ficam envergonhados. Numa reunião que envolve Dia dos Pais, por exemplo, Dia das Mães, o adolescente chega e não tem o pai, né, junto, ou também não tem a mãe. Então ali é uma frustração. E aquela frustração pode gerar outros pensamentos na memória da criança sem que ela perceba, e pode resultar em comportamento, em ações ou reações da criança. Então, nós precisamos fazer tudo para salvar a nossa família. É responsabilidade do marido e da mulher ter o cuidado devido para evitar separação, para evitar briga. Mas é preciso ter ciência, é preciso ter conhecimento. Uma pessoa bruta sem conhecimento, ela é do jeito que ela aprendeu lá fora, traz a cultura de fora para dentro de casa e vive daquele jeito. E normalmente dá problema. Dá problema muito sério, não é somente de separação, mas também de confronto, de traição, até feminicídio. Está acontecendo por aí, feminicídio, coisas terríveis que estão acontecendo no nosso país, né? O marido matando a mulher e as famílias, as crianças ficando sem o pai e sem a mãe. Isso é um absurdo. Então nós precisamos buscar o conhecimento e ensinar as pessoas, porque é melhor casar do que abraçar-se. É melhor casar do que abraçar-se, para evitar o pecado. E Paulo estava preocupado ali com a salvação das pessoas. Porque se a pessoa entra pelo caminho da prostituição, desse pecado, ele não vai alcançar, nem chegar ao reino de Deus. E Paulo tinha como alvo para os coríntios, e hoje a igreja, para nós, para que todos alcancem a salvação, alcancem em Cristo Jesus, mas que não fiquem parados no meio da estrada. Não perca a santificação, santifique-se, porque quem santifica-se, ele renuncia a pecados. Esse tipo de pecado para ele não serve, porque a mente dele prevalece a presença de Deus, e a presença de Deus é luz o tempo inteiro na vida do cristão. E o versículo de número 10 fala assim: todavia, aos casados mando eu. Faça a correção da leitura. Versículo 10, todavia aos casados mando, não eu. Paulo disse que não estava mandando aquilo, mas o Senhor estava mandando, que a mulher se não aparte do marido. Ou seja, o Senhor diz que a mulher não se separe do marido. Não faça isso. Vá procurar um aconselhamento, vá procurar conhecimento, vai entender o seu marido, ver que tipo de comportamento ele tem, tipo de temperamento, a personalidade, o caráter, e peça a Deus ajuda, porque uma pessoa é referência para a outra, e quando a pessoa é paciente, que o outro vê que ele tem profundidade de conhecimento
e que sabe suportar o outro, ele vai mudando, ele vai copiando aquele comportamento. Então, Paulo falou, vou repetir, toda a vida aos casados mando, não eu. Paulo disse que não era ele que estava falando aquilo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Pois bem, corrobora com Gênesis 1,18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então Deus, essa é a proposta de Deus, foi o pensamento de Deus. Deus planejou assim, para o homem e a mulher casarem e ficarem juntos, porque se separar, o dano é grande. Dano de frustração grande, dano de vergonha, dano de frustração, já falei, frustração, vergonha, dano de perda de tempo, conflito emocional, e a pessoa vai vivendo infeliz, e tenta arrumar outra pessoa com outro tipo de temperamento. Se for o mesmo temperamento, o problema está feito. Como dizia antigamente, vai dar bode. Bode gosta de confusão, né? Então não dá certo. Então não adianta ficar mudando de pasto. É bom alimentar-se do pasto que ali já está. Assim orientou o Senhor. Pois bem, e o versículo 11 fala assim: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, o marido também não deixe a mulher. Então, se separar, não vai cair dessa de sair por aí, não é? Procurando um relacionamento, experimentando, se comportando de uma forma indevida, que venha lhe trazer vergonha, porque normalmente não vai dar certo. A maioria dos casos não vai dar certo. É raro dar certo. E quando a pessoa acerta, mesmo assim, entra em pecado, porque largou o marido, juntou-se a outro. Então, o apóstolo Paulo recomenda, segundo a ordem do Senhor, que não se aparte o marido da mulher, nem a mulher do marido, e que vivam em paz, sejam benevolentes um com o outro, mesmo sabendo que são diferentes. É raro encontrar uma pessoa com o mesmo temperamento. E quando tem o mesmo temperamento, parece que as coisas também não dão muito certo, As coisas não evoluem direito. A Bíblia diz que um ferro amola o outro ferro, Ou seja, o conflito faz a pessoa pensar, Faz a pessoa crescer no conflito, porque reconheceu o seu erro, a sua falha, e para se aperfeiçoar. Isto aí é possível que aconteça, mas normalmente hoje em dia está dando muita separação, muita gente decepcionada. A mulher fica sem o marido, vai ser mãe e pai ao mesmo tempo, ela vai trabalhar dobrado, vai se desgastar, vai prejudicar a sua saúde. E o marido da mesma forma, larga a mulher, fica aí desamparado, Não dá certo isso não. Vamos seguir o conselho de Paulo, vamos seguir a orientação de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, e fiquem com Deus.